Olá, alunos da disciplina de Estatística Experimental. Eu sou o Felipe e a gente então vai dar início ao nosso subtópico 1 dessa última quinzena do semestre, né? Eu achei melhor a gente fazer um apanhado geral, né, de toda a estatística experimental nessa quinzena. Eu não, porque o professor Anaí, ele geriu a disciplina de um jeito, né? Passou o conteúdo dele e eu não tive acesso a esse conteúdo. Então, o que eu achei? Vamos fazer o que é essencial, né? Vamos ver tudo que é essencial nessa disciplina e vamos dividir ele em 4 subtópicos, né? Então, o meu objetivo aqui é que vocês conheçam, né? Conheçam tudo um pouco sobre a estatística experimental, dentro desse subtópico, desses 4 subtópicos. Beleza? Então vamos começar. Essa vai ser uma disciplina bem simples e prática. Eu sei que vocês estão fazendo online, não é o como é o presencial, né, em termos de aprendizado, mas vamos tentar nos esforçar para que todo mundo saia conhecendo bem a estatística experimental. Então, essa primeira aula a gente vai recordar alguns conceitos gerais, né, sobre a estatística experimental. O que que é e para que que serve? Esse seria o nosso objetivo dessa aula. Então, o que é a estatística experimental e quais seriam as aplicações para o engenheiro ambiental? Esses seriam, então, os principais objetivos dessa aula. Antes da gente começar a falar a fundo assim, sobre o que é estatística experimental, é importante que a gente saiba quais são os tipos de conhecimento. Então, a gente tem 4 tipos de conhecimento. Então, a gente tem o conhecimento empírico, a gente tem o conhecimento científico, a gente tem o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. O conhecimento empírico, ele surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. E o conhecimento científico, ele usa a lógica e o pensamento crítico e engloba fatos que foram comprovados. O filosófico é baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas, e o religioso é baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. Então, dentre esses conhecimentos, o conhecimento científico ele está a estatística, ela está muito ligada a esse tipo de conhecimento científico, porque ela usa a lógica e o pensamento crítico e engloba fatos que foram comprovados. Então, esse é o principal ponto da estatística. Então, é comprovar fatos, né? Muitas vezes a gente tem esse conhecimento empírico associado a um conhecimento científico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Como a gente descobre novos medicamentos? É a partir de, por exemplo, alguma planta. Mas o conhecimento empírico, por exemplo, algumas populações tradicionais da Amazônia, por exemplo, eles têm um conhecimento ah, muito grande sobre as plantas. Porém, eles podem dizer aos pesquisadores, por exemplo, a gente usa a tal planta para tal causa, por exemplo, dor de barriga. Então, o que que acontece? Esse conhecimento, ele é baseado na observação. Então, quer dizer, ali, dentre muitos anos, aquela população utilizava aquela planta para tal dor de barriga. Então, o que acontece? O pensamento científico, ele pega essa planta, extrai uma molécula que pode estar ligado a cura da causa da dor de barriga e testa, de acordo com lógica e pensamento científico. Então, funciona a união desses dois conhecimentos, tanto o empírico como o científico. Todos eles são importantes, mas o pensamento científico ele vem ganhando destaque em diversas profissões. Por quê? Com a era digital, né, que a gente já está há um tempo nela, muitas notícias elas têm algum fundo elas não são verdadeiras, né? Por exemplo, as fake news, né, que é um termo que tem surgido aí. Por quê? Muitas vezes as pessoas esquecem de comprovar
alguns fatos, né? A gente tem aí tá tendo uma grande discussão entre um remédio que supostamente pode ajudar contra a Covid. Mas esse é um conhecimento empírico, porque muitas vezes as pessoas falam: ah, o meu amigo ele tomou aquele remédio e não aconteceu, ele teve Covid e não aconteceu nada com ele. Então, só que esses fatos não são testados. Todas as, ve- todas as vezes que alguém foi lá, pegou o remédio e testou em uma população, né, de pessoas que têm em Covid, esse remédio ele não foi eficaz. Isso é a importância do pensamento científico, porque imagina se todo mundo baseado nessa observação, ah, meu amigo tomou, então todo mundo começa a tomar esse remédio, pode acarretar outros problemas. Então, por isso, o pensamento científico tem se tornado muito importante. E a estatística, então, experimental, ela vai ganhar muito espaço dentro das profissões, né? E também na engenharia ambiental, justamente para combater essas informações que não são verídicas. Então, o que seria estatística experimental? Então, a estatística experimental é a ciência que corresponde a coletar, analisar, apresentar e interpretar dados, bem como tomar decisões com base nessas análises. Então, a estatística ela está dentro do pensamento científico e ela é um procedimento, né, dentro desse pensamento científico para interpretar e tomar decisões com base nas análises. Então, para que você prove que o remédio não tem efeito ou não, a gente tem que coletar, analisar, apresentar e interpretar esses dados para tomar nossas decisões. Então, isso seria a estatística experimental. Então, para que serve a estatística experimental? A cerveja ajudou a criar a base da estatística. Então, esse cientista, o senhor William Gosset, ele, ele era um cervejeiro, ele trabalhava para uma indústria cervejeira, que era uma das maiores indústrias da época, né, na Europa, e ele tinha uma dúvida, né? Então, como a empresa poderia aumentar a produção mantendo a degustação de cerveja como os consumidores esperavam? Porque a empresa dele estava vendendo muito e eles estavam crescendo. Teve um aumento substancial na venda de cerveja. Então, se eles produziam 100 cervejas, eles passaram a produzir 5.000, 1 milhão de cervejas. Então, como ele controlaria a qualidade dessas cervejas, né? Então, ele foi a pessoa que criou a inferência estatística, né? Que é fazer uma inferência a partir de uma amostra da população. Então, a população seria toda a produção de cerveja. A amostra seria tipo 30 cervejas dentro de toda aquela população que ele vai lá e coleta, e a partir daí ele faz o teste da degustação da cerveja e aprova ou não a qualidade da cerveja. Então, ele que criou toda essa matemática para que isso seja possível. Então, essa uma das principais utilizações da estatística experimental, né? Fazer inferências de uma população para que você não tenha que amostrar toda a população. Imagina, você tem que trabalhar num lugar que produz uma quantidade enorme de alguma coisa, né? De um gás, por exemplo. Você tem que amostrar todo o gás? Não. Ele tornou possível essa redução, na amostragem, com a amostragem. Na nossa área, né, na engenharia ambiental, então, seria que esse experimento, né, que a gente vai montar durante todos esses subtópicos, né, e a gente vai discutir ele ah, dentre esses subtópicos. Então, seria: uma empresa causou um impacto ambiental ao derramar metais pesados no solo de uma pequena região. Agora ela é obrigada a descontaminar este solo. Então, qual seria a nossa dúvida? Dentre os 6 métodos selecionados, qual o de maior eficiência e menor custo? Então, a gente tem aqui 6 métodos para recuperar esse solo e você foi contratado, então, para resolver esse problema. Então, a empresa quer
recuperar aquele solo, né, de metais pesados, e aqui a gente tem 6 métodos. Ela quer saber qual é o método que eu vou utilizar de maior eficiência e menor custo. Então, a gente primeiro pergunta, então, para fazer esse experimento seria qual estatística eu devo utilizar. Então, aqui a gente está vendo uma figura que tem todo o universo da estatística, né? Então, quais seriam os tipos de estatística que existem? Então, a gente tem a estatística inferencial, a estatística probabilística e a estatística descritiva. A estatística probabilística, ela utiliza, então, predições, modelos para predizer, para fazer predições sobre alguma variável dentro da população. Então, vamos imaginar, você tem uma bacia hidrográfica e você quer determinar a vazão no ponto exutório dela, que é o ponto onde toda a água converge e sai dentro daquele sistema da bacia hidrográfica. Então, como você faz isso? Não tem como você trabalha coletando variáveis dentro da população. Então, ali você vai lá coletar evaporação, transpiração, evapotranspiração, escoamento superficial. Então, você cria um modelo, uma equação matemática dentro dessa população para estimar essa vazão. Quando você trabalha com a estatística inferencial, você quer coletar um ponto, uma amostra dentro da população e fazer inferências para aquela população a partir dessa amostra. Então, essa seria a estatística mais adequada para o nosso caso, do nosso problema da empresa, porque a gente não vai utilizar todos aqueles métodos, de recuperação do solo para toda a área contaminada. A gente vai utilizar, vai coletar, vai testar aqueles métodos em uma amostra, que seria alguma pequena área dentro daquela área contaminada. Além disso, a gente tem a estatística descritiva, que é uma estatística que apenas faz uma descrição daquela amostra ou daquela população, né? Então, ela calcula a variância, a média. Então, ela só faz uma descrição daquela amostra ou população. Entendendo aqui, uma inferência, uma estatística inferencial que é muito utilizada, está sempre aí na mídia, é a intenção de votos. Então, o procedimento seria o seguinte: primeiro ponto, a gente faz uma amostragem, dentro do Brasil, são ouvidos em torno de 2.000 pessoas. A partir dessa amostragem é feito cálculos, então eles fazem um levantamento, de intenção de votos. Por exemplo, esse candidato aqui teria a maior quantidade de votos e, por acaso, ele estaria eleito. Então, eles fazem essa inferência para a população. Então, é assim que trabalha essa estatística inferencial. Então, o segundo passo, então, já que a gente já definiu que a gente vai fazer uma inferência sobre uma amostra, quais seriam os procedimentos estatísticos? Então, a gente tem que lembrar, estatística é a ciência que corresponde a coletar, analisar, apresentar e interpretar dados, bem como tomar decisões nessas análises. Para utilizar essa inferência estatística, a gente tem que, então, seguir esses passos, que seriam a coleta, a análise, a interpretação e a apresentação desses dados. Então, a gente começa pelo planejamento, delineamento experimental, depois parte para a parte de análise e a interpretação e apresentação. Então, dentro desses subtópicos que a gente tem aí, a gente vai ver todas essas partes aqui, a partir do próximo subtópico. Finalizando a nossa primeiro módulo aqui, então, a gente viu então quais seriam os tipos de conhecimentos e por que o pensamento científico é importante, assim também como me faltou a cabeça aqui agora, e a estatística experimental, o pensamento, como que ele chama? Esqueci o nome dele. Isso acontece muito. O pensamento que a gente observa, dentre faz observações de fenômenos, mas não comprova ele. Qual que é o nome desse pensamento? Então, fica aí para vocês provarem. Então, a gente viu esse tipo de conhecimento e também qual seria, a gente viu sobre a estatística experimental e também qual a importância e os tipos de estatística e procedimentos. Então,
vocês têm lembrando, eu vou deixar uma leitura sobre isso, né, sobre essa aula, eu vou deixar esses slides e vocês têm um questionário sobre esse subtópico para responder. Obrigado, se tiver alguma dúvida, deixa lá no questionário, né, no fórum de dúvidas do Moodle que eu vou responder. Muito obrigado e até o próximo